Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará. Espera só mais um pouquinho que o Pod Esportes já vai começar. Você gosta de café? Sabia que depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil? O café da Serra da Canastra é gourmet e tem um sabor todo especial. Você não precisa sair de casa para comprar. Entre no site cafedaserradacanastra.com.br e peça já o seu. Entregas em todo o Brasil. Agora, aproveite o podcast e, de preferência, com bom café. Oi, Ceará, tudo bem? Fiquei feliz da sua entrevista com o Elinho, viu? E relembrando o nosso tempo de Olimpíada também, né? Um grande abraço. Vamos começar com os bastidores da entrevista. Ceará tá na área. Fala, Elinho. Você tá bem, cara? Eu tô, e você? Porra, bom demais, graças a Deus, cara. Ó, eu tava doido pra te encontrar, nem falei pro Breno isso. Eu acho que você foi com meu pai na Olimpíada de Seul, foi isso? Positivo. Ah, é isso aí. Aí meu pai me contava, porra, foi demais, Ceará é demais, tal. Pô, o seu pai era... Seu pai, quando eu tô falando era porque eu não tô trabalhando mais no jornalismo do esporte. Eu trabalho no negócio, no agronegócio, né? Tem uma produtora, eu trabalho no agronegócio com essa produtora, eu e meu filho. Uhum. E eu tava esses dias lembrando, né, do seu pai, que falei, pô, vou falar pro Elinho, era uma puta de uma entrevista, cara. Conheci o cara que eu conheci, no auge, tudo, no auge como jogador, pô. Claro. E no auge como jogador, que jogava para caralho, entende? Era um monstro dentro de campo, entendeu? Sim. O time mandava no treinador, mandava em todo mundo, no juiz, o cara era... Você entendeu? Você puxou muito dele, não parece? Você acha que não, você pode achar, mas os caras que viram o seu pai jogar, os caras sabem, você puxou muito ele quando você era jogador, entendeu? Ah, obrigado. Puxou muito, puxou o jogo, puxou a maneira dele correr, dele andar, dele passar a bola, olhava de lado, o seu cara era um capeta. Ele era violento. Agora eu vou te falar um negócio, que nós vamos falar na entrevista. Eu virei técnico e descobri o tanto que era bom ser jogador, velho. Eu sei, imagino. Porque ele como treinador era foda também. Ele era. Duro. Eu já vi muito jogo que ele era treinador e o cara jogando pra caramba, o cara saía e dava um esporro no cara. Fala, o que aconteceu? Eu errei, não? Tô errado, não? Não, você tá certinho. Eu já saí. Eu conto isso pros meus atletas. Eu já saí de quadra depois de vitória, levando esporro, e já saí depois de derrota sendo elogiado. Pra você ver o tanto que ele prezava pelos conceitos, cara. Não é só o ganhar, é o ganhar fazendo certo. Ganhar fazendo certo. É impressionante, cara. Eu trabalhei 41 anos em televisão, né? Tô no jornalismo há quase 50 anos, e eu tenho um filho que trabalha comigo, que ele é o dono da produtora. Ele tem 23 anos. Ele é um puta filmmaker, um puta do câmera e um super editor. Então a gente está fazendo um trabalho legal com o agronegócio, muito, muito interessante. A gente trabalha para super multinacionais aí, entendeu? E ele fala, pô, rapaz, e aí, o que você achou? Pô, eu falei, tá uma bosta, João. Precisa fazer... Fala, pô, e ele conta isso para as pessoas, eu já peguei ele contando, ele falou, pô, eu trabalho pra cacete, e meu pai fala que tá uma bosta. Mas ele fala pra namorada dele, meu pai sempre dá certo, isso que é duro. É isso aí. E uma coisa que meu pai fala, até hoje ele fala, moleque, pessoas que tiveram uma carreira de 20, 25, 15, 30 anos num lugar ou em 2 lugares, toma benção, pede benção para essa pessoa, porque são pessoas de sucesso e nós temos que saber respeitar essas pessoas. Os caras que trabalharam, jogador que joga em 2 times, 3 times, você fala o quê? Dia é pior ainda, né, cara? É verdade.
Eu não canso, rapaz. Olha que privilégio meu. Então, o que acontecia na seleção? Edivar, Mosquito, porra, para de correr. Não, eu não tomava água quando pedia tempo, no intervalo. Não tinha cansaço. Tem cabimento você falar, você não tinha cansaço? Puta, não, eu tô falando isso, porque isso é uma bênção de Deus, rapaz. Eu não faço, às vezes as pessoas me elogiam, eu falo, não me elogia não. Eu não faço mais nada com a minha obrigação, porque Deus me abençoou. O pai que eu tive, sem a minha mãe, o professor que eu tive, esses conceitos. Não deixa jogar, não deixa pensar. A repetição é a mãe da perfeição. Pô, quem que tem uma lição dessa, rapaz? Eu tive isso, né? E aprendi. Bom, começando mais um Pod Esportes, o seu podcast esportivo no ano 2. E a gente sempre traz aqui no Pod Esportes, tanto nas plataformas de podcast quanto no YouTube, uma personalidade referente ao esporte, né? E hoje a gente tem um cara, né, que foi um grande jogador, hoje é um treinador de futuro e tem no DNA, né, o esporte, né, Ceará? Na família, ele tem um grande mestre junto com ele até hoje. É verdade, nós estamos recebendo o Elinho, que é filho do Hélio Rubens, né? O importante desses caras é não só porque são pai e filho, né? Que foram grandes jogadores e o Hélio Rubens foi um grande treinador depois e agora o Elinho está sendo também, é que eles são da famosa família Garcia, que em Franca é sinônimo de sucesso, né? E de esporte, né? Essa família, o Elinho e o Hélio Rubens são de uma família, o avô, pai do Hélio, né? As pessoas viviam, os tios dele viviam o esporte. Eles são responsáveis pelo nome da cidade de Franca no basquete, para falar a verdade. O basquete de Franca deve, né, ao Hélio Rubens, à família do Hélio Rubens. É uma honra muito grande poder falar com você, Elinho, até porque, olhando para você, eu bem muito parecido com o seu pai, né? Se deixar o bigode vai ficar igual. E uma honra muito grande falar com você, viu? Eu tenho uma pergunta para fazer para você de cara, que é o seguinte, né, o que eu falei de pai e filho. Como é que foi, né, querer jogar basquete numa família daquela que entendia de tudo de basquete, que só falava de basquete, entendeu? E aí você resolve ser jogador de basquete. Tomou muita dura, levou muita pressão. Grande, Ceará, prazerzão, cara, tá participando com você, Breno, participando com você também, parabéns pelo trabalho, uma alegria para mim a gente poder estar compartilhando coisas bacanas. Cara, eu vou te falar que eu acompanhava meu pai, depois dos jogos de madrugada, discutindo com meu tio Totô, com meu tio Fran Sérgio, com meu avô, Chico Cachoeira, e aí, de repente, com 15 anos, eu já tinha feito tudo quanto é esporte. Eu estudava e joguei futebol, joguei tênis, nadei, joguei basquete, mas com 15 anos eu falei, cara, eu quero ser jogador de basquete. E aí eu comecei a me deparar com os grandes desafios da carreira do esportista. Meu pai sempre me motivou muito, mas nunca deu mole, nunca deixou a peteca cair, muito menos facilitou nada, muito pelo contrário. Mostrava aqueles conceitos que ele aprendeu e seguiu à risca, para que eu pudesse me tornar jogador. Mas eu te confesso que foi muito difícil para mim me tornar jogador. Eu, com 15 anos, eu parecia um mascote perto dos meus companheiros de equipe, para você ter uma ideia. E às vezes eu errava 2 vezes, mas o Elinho vai continuar na quadra, é porque é filho do Hélio. E meu pai nem ia nos jogos, nas minhas categorias de base, meu pai nem ia nos jogos, para você ter uma ideia. E os outros poderiam errar 2 vezes, eu não. Mas gradativamente, com empenho, com trabalho, com determinação, hoje eu posso bater no peito porque eu já acabei minha carreira de jogador, eu conquistei assim, a credibilidade, a responsabilidade e o respeito das pessoas fazendo uma coisa que eu amava, que era jogar basquete, e eu até brinco que hoje eu me tornei técnico e descobri o tanto que era bom ser jogador. Porque é uma profissão, o técnico é muito mais complexo. O jogador, você pensa naquilo que você tem que fazer, claro que você tem que pensar na equipe, no time, mas o técnico é muito mais complexo. Mas seguindo a trajetória do meu pai aí, eu falei, não, vamos ver como é que é ser técnico também.
Estou muito feliz, claro, de estar executando uma profissão linda, mas é muito mais complexo do que ser jogador. Ô, Elinho, prazer grande falar com você também. Eu queria que você contasse um pouquinho, para quem não conhece a fundo a sua história, como é que foi até você chegar no auge da carreira do basquete. Eu sei que você deve ter lutado muito e treinado muito, né? É verdade. Eu sempre escutei meu pai e meus tios falarem que a importância de treinar sozinho. Para você ter uma ideia, se eu tinha uma folga escolar, a escola era perto do Pedrocão, do ginásio aqui. Eu ia para o Pedrocão treinar sozinho. E treinava arremesso, treinava 1 contra 1. Eu sempre gostei muito de trabalhar, de treinar. Meu pai, por exemplo, ele fez na casa, quando nós mudamos para a casa que ele mora até hoje, ele fez uma quadrinha de basquete. E lá ele colocou um aro na altura normal, 3,5 metros, mas o diâmetro do aro é menor. Só que ele colocou esse aro e não me falou que o diâmetro era menor. E eu ia treinar lá, ele pegava a bola para mim e eu falava, não quero mais treinar aqui, a bola não cai, aqui é mais difícil. Não, concentra, curvatura da bola, quebra a munheca e tal. Enfim, quando eu estava já no profissional, no time adulto do Franca Basquete, ele confessou para mim, falou, tem um negócio para te falar. O que foi, rapaz? Não, esse aro, o diâmetro é menor. Eu falei, putz, que sacanagem. Mas depois eu acabei agradecendo porque a bola começou a cair mais, né? Era uma característica boa que eu tinha. Mas eu tive a felicidade, e a gente estava até falando aqui antes da entrevista, de passar por poucas equipes. Eu joguei no Franca Basquete a maioria da minha carreira, joguei 4 anos na Unitril Uberlândia e joguei 3 anos no Vasco da Gama. Então, eu passei por 3 grandes equipes que marcaram muito. Felizmente, nós tivemos a felicidade, né, de ter o título estadual, nacional e internacional nas 3 equipes. E eu consegui cumprir aí uma carreira que eu considero muito vitoriosa, com muito orgulho, muita honra, porque a gente sabe o quanto é difícil, as outras pessoas trabalham também para conquistar, e a gente conseguiu. E eu falo a gente porque no esporte nada se consegue sozinho. A gente tem que estar junto com as pessoas que estejam pensando da mesma forma, unidos pelo mesmo objetivo. E eu consegui, graças a Deus, cumprir uma carreira longínqua, que eu parei com 40 anos, mas extremamente vitoriosa, prazerosa, com muita alegria. E a maioria das vezes, para mim, alegria ao lado do meu pai. Eu tava lembrando que você falou um nome agora há pouco do Fran Sérgio. O Fran Sérgio, que jogava, hein? Que barbaridade, o Fran Sérgio era um monstro jogando também. Ele era um monstro mesmo. Foi para a Olimpíada, foi campeão pan-americano. O Fran Sérgio era um monstro jogando. Da família, né, velhinho? É verdade, verdade. Agora, o jogo. Eu tava lendo aqui, a geração sua, a geração de 98, você era novato na seleção, você estava entrando na seleção. Mas você jogou também em 2002, né? E jogou 2002, 2016 você jogou. E você aí já tinha uma geração de Thiago Spittler, o Giovannone. Essa geração aí olímpica, né? Essa geração que foi para a Olimpíada, essa geração merecia mesmo. Era uma geração brilhante que merecia uma medalha olímpica, né? Seria coroar o esforço do basquete, o talento do basquete brasileiro, né? Eu acho. Sem dúvida, Ceará. Eu tive no Mundial de 98 na Grécia e depois em 2002 em Indianápolis, nos Estados Unidos. E essa seleção de 2002 foi incrível, que foi um trabalho que hoje eu consigo visualizar e valorizar o que meu pai fez. Ele levou 6 jogadores mais experientes e levou 6 jogadores mais jovens, bem mais jovens, que ele falou, esses caras vão estar na seleção por 10 anos. Mas aí tem que ser feita uma reformulação para virem surgindo outros. Quem que eram esses jogadores? Thiago Splitter, Leandrinho, Guilherme Giovannone, Alex, Nenê. O Nenê, tinha mais um jogador que eu vou lembrar. Varejão, isso, que foi para o Mundial. E essa geração, eu não tenho dúvida que era para terminar com uma medalha olímpica. Por um erro, por um azar, no jogo contra a Argentina, que era classificatório para disputar a medalha olímpica,
Eles acabaram convertendo uma bola de 3 que o Brasil poderia dar falta e acabaram levando o jogo para a prorrogação e a Argentina ganhou esse jogo. Mas, sem dúvida, que é uma geração que deixou uma marca muito grande. Todos jogaram na NBA, jogaram na Europa. E são jogadores que eu respeito demais, porque não é fácil conquistar o que essa geração conquistou, tanto individual como coletivamente falando. Agora, o que me preocupa é que não foi feito gradativamente essa reformulação que meu pai falava lá em 2002. E tinha gente que cornetava ele. Ele tá pensando em renovação e não sei o que e tal. Hoje eu vejo que o Brasil vai ter uma reformulação drástica e isso é perigoso. Nós podemos ficar fora de Olimpíadas, se não só dessa, mas da outra também, exatamente porque não teve esse processo. E mais que isso, o esporte brasileiro precisa de um projeto esportivo de Estado, onde a gente possa, da quantidade, tirar a qualidade, como os Estados Unidos fazem, sempre revelando grandes atletas em todas as modalidades. Ô, Elinho, você tocou num ponto importante, né, que é de renovação do basquete. Até a gente falava isso com o Oscar no ano passado, aqui no próprio Pod Esportes, né? E eu queria que você falasse, até fizesse uma comparação, como é que foi para você a sua luta para chegar na seleção brasileira? E hoje em dia, parece que o jogador brasileiro não quer estar na seleção brasileira. Parece que o principal objetivo é chegar na NBA e não liga para a seleção brasileira. Breno, eu vou ser muito sincero com você. Teve até uma vez que o Oscar colocou isso, eu fui um pouco contra e eu vou te explicar o porquê. O jogador, ele consegue a conquista de ir para a NBA muito em função da seleção brasileira. E é claro que ele quer jogar a seleção brasileira, só que não tem muita como o jogador da NBA jogar sul-americano, jogar às vezes uma Copa América. Por quê? Porque ele tem contratos gigantescos, financeiramente falando, com equipes da NBA, e às vezes a equipe da NBA não libera. Se a equipe da NBA libera, eu sou a favor totalmente do jogador vir. Só que tem jogador que está em período de adaptação na NBA, tem jogador que tem o seu contrato e a NBA não quer liberar para não correr risco de contusão. E aí, muitas vezes o jogador fala, eu não vou para uma Copa América, por exemplo. E as pessoas caem matando. Beleza, eu acho que ele tem o dever de defender a pátria, sim. Mas a gente tem que analisar uma coisa um pouquinho mais abrangente falando. Porque às vezes o cara tem um contrato, eu vou te falar, de 3 milhões de dólares na temporada. E eu não vou ser hipócrita de falar, se fosse comigo e o meu time da NBA não liberasse, eu não viria. Por quê? Porque, cara, é a minha vida isso. Eu tô num time da NBA, liberou para todas as equipes, eu acho que o jogador tem que vir. Eu sou a favor total de jogar na seleção brasileira, desde que seja uma coisa. A CBB deu o seguro necessário? Deu. A equipe da NBA teve a reunião com a Confederação Brasileira de Basquete? Teve. Todas as equipes vão liberar seus jogadores para representar seus países? Vão, então tem que vir. É isso. Simples assim. Então é uma análise um pouco mais abrangente do que só falar, o cara não quis vir. Mas tem muita coisa por trás disso que a gente tem que averiguar antes da gente estar julgando. Mas isso aí é uma questão de, talvez, né, não sei a sua opinião, que é o que eu quero ouvir, de, como você disse, tem que combinar, né? Tem que combinar. É igual jogar contra um adversário grande. Você vai falar assim, vou jogar hoje, você vai jogar Franca vai jogar contra o Vasco, por exemplo, numa época de grandes times, ou contra o Pinheiros. Já ganhamos esse jogo. Não, você não combinou com o adversário. É isso aí. Então, eu acho que se, por exemplo, o Nenê ficou marcado porque não quis jogar na seleção, esculhambaram ele, mas precisava combinar direito antes. Não dá para você queimar um jogador do jeito do tamanho dele, porque aí isso que você falou é a prova de que o cara não tá errado. Ceará, você falou tudo. O combinado não é caro. Para você ter um jogador da NBA ou de uma grande equipe europeia, a partir do momento que você vai, planeja, alinha com a equipe, com o jogador,
qual o campeonato que vai disputar? Tanto. Quanto tempo de treinamento? Tanto. Vou precisar dele nessa época. Ele pisou no Brasil, o seguro dele já tá valendo. Acabou. Aí você pode chegar e falar, eu dei o seguro, eu conversei com o Golden State Warriors, eu conversei com o Portland Trail Blazers, tava tudo alinhado e o cara não veio. Beleza. Agora, tem que ser muito planejado, muito bem administrado, muito alinhado entre as partes, para que não ocorra a ausência de um jogador e, claro, que possa buscar os objetivos com o basquete brasileiro o mais fortalecido possível. O Elinho, até em cima disso, né, desse assunto que a gente está falando, eu queria saber em relação ao seu planejamento, se você se vê um dia, se você tem esse objetivo de ser o treinador da seleção brasileira principal, e como é que você está vendo essa safra atual de jogadores brasileiros, né? É boa, precisa mudar a questão da base para formar jogadores iguais os da sua época? Como é que você vê essa situação? Breno, eu acredito que a gente tem que massificar ao máximo o basquete. Hoje em dia nós temos o campeonato NBB, que é show. A CBB tá com um campeonato que seria uma Liga B do campeonato do NBB, que também é fundamental. Acredito que a gente possa fazer algumas regras, como, por exemplo, o campeonato da CBB ter 4 jogadores obrigatoriamente com menos de 23 anos nas equipes, porque você estaria dando mais chance para jogadores mais jovens. Acho que é uma safra boa, mas que vem sem muita experiência internacional. Quando eu falo isso, eu estou falando de Didi, Jorginho, o próprio Márcio, que é um garoto de 18 anos aqui de Franca, Lucas Dias. São jogadores que são muito bons jogadores, mas que vêm com menos experiência internacional. Então é fundamental que tenha um intercâmbio com as grandes equipes europeias de 10, 12 jogos. Independente se classificou para a Olimpíada ou não, nós vamos fazer 12 jogos contra as equipes europeias antes da Olimpíada. Amistosos, enfim, torneios. Então é um período de transição que o país vai passar, porque essa geração de Alex, Anderson Varejão, Nenê estão deixando a seleção brasileira e vai estar entrando essa nova geração. E em relação a eu estar buscando, né, a seleção brasileira, eu tenho muita vontade, é um dos meus objetivos, sim, mas eu acredito que tudo vem de uma forma natural, até pelo que eu ouvi do meu pai. As coisas vêm de uma forma natural. É uma responsabilidade muito grande. Eu trabalho todos os dias da melhor forma, estudando, fazendo cursos, vendo vídeos, para fazer o melhor possível no meu clube. E a partir disso, quando surgir o momento de eu estar como técnico ou como auxiliar técnico de uma seleção brasileira, vai ser com muita honra, muito orgulho que eu vou estar, claro, podendo dar minha parcela de contribuição agora de fora das 4 linhas. O Elinho, a geração do seu pai, a sua, tal, essas outras que vieram até esses jogadores que nós estamos citando, tem um componente, né, esses jogadores, desde a época do seu pai, que é o talento, né? São jogadores talentosos, não são só atletas de basquete, são personagens talentosos que tem que dentro da quadra, você vê os caras jogando, Marcel, você, Sérgio, são jogadores de um talento muito grande. Eu conheci, a primeira reportagem que eu fiz na vida na TV Globo, quando eu fui para a TV Globo, muito novo, foi com o Bira. O Biratã Pereira Maciel. Biratã Maciel, que era um gênio, entendeu? E o Cabreira chamou o Bira e falou, Bira! Cigarro na mão, assim, lá no ginásio do Ibirapuera, e o Bira veio, falou, Bira, esse aqui é um rapaz, um caipira lá de Campinas, que veio trabalhar aqui. E você vai falar 2 perguntas para ele, vai fazer 2 perguntas para você. O Bira era adorável, né? O Bira era uma pessoa doce, pô. Coração gigante. Coração gigante. Aí respondeu, agradeci, depois entrevistei dezenas de vezes o Bira, mas, entendeu? Então eu tive sempre... E eu vi, esses caras eram um talento puro, pô. Talento. Fazabranca, pô. Mauri, né? Então, eu queria falar com isso, sobre esse aspecto com você, né? Sobre o aspecto do talento. Mas no feminino, depois que a Hortência e a Paula e algumas outras jogadoras pararam de jogar, me pareceu que a impressão que eu tive é que fica assim, falta talento,
porque só atleta não resolve. Eu queria que você falasse sobre essa situação. Pode falar do feminino também. Ceará, eu fui um cara que acompanhei Paulo e Hortência, assim, eu era de parar para ver os jogos delas mesmo, de tanto que eu gostava de ver as duas jogando, ao lado de outras grandes jogadoras, Branca, Vânia Teixeira, Marta, Alessandra, Janete. Você falou uma coisa, o basquete brasileiro, ele tem uma história linda por conta dos talentos. Por conta de jogadores que, e além de talentosos, com grau de comprometimento. Vlamir, esqueci de falar do Vlamir, pô. Vlamir e a Mauri Passos, meu pai fala que foram os dois maiores de todos os tempos. Vlamir, o monstro. Então, assim, e com grau de comprometimento de querer fazer, de ir para a seleção, de buscar o melhor. Meu pai estava chegando na seleção, ele já me contou isso, o Rosa Branca era campeão mundial. Falou, Bigode, qual camiseta que você quer? É a 8? Pode ficar com a 8, é sua. Quer dizer, que união, eu fico arrepiado. Eu também. É um grau de amizade. O Zucker faleceu há 1 ano e meio atrás. Ligava pro meu pai todos os meses. O Menon, o Amaury Passo, o Jatir, eles têm uma amizade maravilhosa. E isso faz com que se fortaleça a equipe. Agora, nós precisamos parar de viver de heróis. É o menino do remo, é o menino é o Guga no tênis, é o Amaury Passo no basquete. Nós precisamos massificar, nós precisamos ter um projeto de lei de esporte a nível de estado, cara. Porque aí nós vamos ter talentos? Vamos. Mas nós vamos tirar da quantidade, nós vamos pensar. E aí vai dar gosto de ver, porque nós vamos ter 5 Gugas, nós vamos ter 3, 4 tenistas nos top 10, top 20 do mundo. Nós vamos ter a Mauri Passos, Vlamir Marques, surgindo outros grandes jogadores como Oscar Marcel ou Hélio Rubens, quem quer que seja, mas por conta de uma política esportiva bem idealizada. Você já imaginou se a gente colocar, eu não vou falar do basquete não, um time de vôlei e um time de futsal em todas as escolas do país? É o que Cuba fez, né? Cuba massificou o esporte de uma forma tão violenta, e todo o esporte, que ali saiu lutador de boxe, saiu para tudo que é esporte, e os caras eram craques, entendeu? Exatamente. É a massificação que você falou, que vem com aquela pirâmide que embaixo é assim, e depois aqui em cima estão as feras, né? Exatamente. Então é importantíssimo que a gente tenha, claro, esses heróis, talentos, mas para motivar a outros que estão vindo através de uma política esportiva. E eu estou batendo nessa tecla porque o Brasil precisa disso, cara. Para o crescimento de uma nação, nós precisamos disso a nível de Estado, uma política esportiva a nível de Estado. Ô Elinho, a gente gosta muito também de falar de história aqui, a gente já contou algumas histórias, né? Você também contou algumas histórias. Eu queria que você contasse aí umas 2 histórias. Eu sei que se for contar a história sua e do seu pai, a gente fica aqui uma semana inteira, um mês inteiro, né? Mas eu queria que você contasse aí umas 2 histórias, tanto do seu pai como jogador, e depois alguma história que vocês dois tenham juntos em algum clube ou na seleção, para compartilhar com quem está acompanhando a gente. Vou te contar uma história do Vasco. O Vasco jogou uma semifinal em 98 de brasileiro, Franca ganhou. Aí levaram o Demetrios, o Rogério Vargas. Aí jogou a final do brasileiro, foi Franca e Vasco. Na época eles achavam que Franca não ia nem chegar nos playoffs. Aí Franca ganhou de novo. Aí levaram o Sandro Varejão e eu, o Vasco levou. Fomos para um campeonato Copa América de clubes na Dominicana, República Dominicana. Franca e Vasco na final novamente. Franca ganhou. Aí o Eurico Miranda fez uma reunião com a gente lá, depois do Campeonato Carioca. Falou, eu tô mudando de técnico pela 3ª vez consecutiva, em 3 anos. Eu tô trazendo Hélio Rubens. Eu só vim aqui, tá o charutão na mão, eu só vim aqui para falar para vocês, se precisar trocar alguém da próxima vez, não vai ser o técnico. Tchau, obrigado. Saiu. Ganhamos tudo no Vasco. Ganhamos 2 cariocas, 2 brasileiros, Liga Sul-Americana, vice-mundial. Ganhamos tudo no Vasco, rapaz. Essa foi uma história boa.
E a outra, não é nem... Meu pai era técnico, a gente estava no pré-mundial, Copa América, em Neuquén. E se a gente para classificar para o Mundial, o Brasil nunca tinha ficado fora do Mundial. Nós perdemos do Panamá, tinha que ganhar do Canadá ou de Porto Rico, que eram os dois timaços, cara. Steve Nash no Canadá e tal. Demetrius ficava no quarto comigo. Um dia nós descemos para almoçar, eu subi, eu comecei a rezar no quarto. Aí o Demetrius abriu a porta rápido, eu tava rezando. Aí ele falou, reza mesmo, cabeção, porque nós vamos ter que ganhar esse jogo de qualquer jeito. Então, assim, são coisas que a gente passa, cara, e hoje a gente dá risada disso, mas que só o esporte que proporciona essas coisas, né? Então, são histórias marcantes, divertidas, mas que na época foi uma pauleira. Ó, quando meu pai chegou no Vasco, ai da gente se não ganhasse. Eu imagino o Bigode. Você é louco, tá louco. Deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que você tem um horário, né? Já estamos respeitando isso, se você tem interesse. Eu queria, assim, eu vou pedir para você falar um negócio, mas antes eu já quero falar para você e te agradecer por duas coisas. Primeiro, pela sua generosidade aqui com a gente de dar essa entrevista, é muito importante para nós falar de esporte. E queria pedir para você dar um abraço no seu pai. Falar para ele que eu mandei, um velho repórter mandou um abraço para você, Leão, que te entrevistou muito, que te ama como pessoa e como jogador brilhante que você foi e depois treinador. O seu pai merece esse agrado. Eu te amo porque ele é um cara, foi um cara maravilhoso. Nunca vi ele falar não para repórter nenhum. Xingava o cara, mas não falava não. Bravo. Esculhambava o cara do tipo assim, você tá perguntando o quê? Então você não viu o jogo. Verdade, ele falava mesmo. Eu presenciei isso, Ceará. Você não viu o jogo, pô. Às vezes o repórter falava assim, não, mas o armador, Rogério não é armador. Você não estudou para vir me entrevistar? Ele era bravo, velho. Bravo. E então te agradecer por isso. E eu queria que você falasse, porque você conhece e pode falar pra gente, pra todo mundo que vai assistir isso aqui, porque nego entra, daqui 3 anos o nego tá entrando pra ver. É o seguinte, que é a coisa boa da internet, né? Eu queria que você falasse sobre o fenômeno que é Franca. Franca é um fenômeno, né? Franca é uma coisa única no país. Que é uma cidade do interior de São Paulo e é uma cidade que se tornou um gigante no mundo do basquete. No mundo do basquete, Franca é uma coisa gigante. Se você falar na Iugoslávia de Franca, os caras sabem o que é. Se você falar nos Estados Unidos, o cara sabe. Na Itália, na França, os caras sabem o que é Franca. Né? Que times e que jogadores surgiram de lá. Esse fenômeno, o que é isso aí, Elinho? Ceará, é uma coisa que me orgulha muito. Só de você falar, eu fico assim, até emocionado. Por quê? É fruto de um trabalho de mais de 60 anos ininterruptos. Aliás, é muito mais de 60 anos, eu te explico por quê. Na década de 30, o basquete tinha recém começado. Na história consta 5 times disputando torneios de basquete aqui em Franca. Meu avô dizia que ele saía para roubar tijolos. Ele falava que era pedir emprestado, mas era roubando tijolos para fazer as quadrinhas nos campos de futebol, para eles jogarem basquete em Franca. São mais de 60 anos ininterruptos, formando atletas, formando técnicos, com muita gente engajada no mesmo objetivo. E mais que isso, é a cidade que deve ser a cidade com o maior número de títulos no Brasil, com certeza, mas com certeza a nível mundial. Pelos anos ininterruptos, pela forma como sempre trabalhou, com muito zelo, muito apreço, muita dignidade. As pessoas trabalharam buscando o bem comum. Então é uma cidade que realmente é considerada a capital brasileira do basquete, com muita honra, mas também com muita justiça, porque é um trabalho árduo de muitos anos, nunca acabou. E eu tenho muito orgulho de fazer parte, uma partezinha pequena, mas parte dessa história que tantos participaram, né? E tem um detalhe, viu? O Pau cantava também na arquibancada quando precisava, hein?
Torcia? Ou se cantava. O que é isso, cara? Meu pai conta que na época do Clube dos Bairros, os caras ficavam do lado ali, se bobeasse, o nego levantava a camiseta, mostrava uma arma ali pro juiz, rapaz. Cara, eu trabalhando em televisão, fazendo matéria em Franca, eu já saí daquele ginásio voando a pé, correndo. Verdade, é pauleira. E, Ceará, eu, pra finalizar, né, cara, eu queria te agradecer. Quando meu pai foi para a Olimpíada de Seul, eu até contei isso para minhas filhas outro dia, que o Breno me chamou para a gente fazer. Ele voltou falando muito de dois caras que ele voltou fascinado pela amizade, pela diversão, o quanto foi prazeroso trabalhar, que foi você e o Galvão Bueno. O Galvão, inclusive, fez o prefácio do livro dele. Então, eu queria dizer para você, e eu vou passar para ele, depois nós vamos, se Deus quiser, fazer um bem bolado com ele também, o quanto ele gosta de você, o quanto ele falava de você em 1988, pelo cara fantástico que você é também. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você proporcionou para nós telespectadores como repórter que você sempre foi. Obrigado por tudo. Ô Elinho, e para fechar com você, eu queria que você falasse uma coisa. Nessa sua nova fase como treinador, eu sei que fora das quadras você deve estar levando praticamente tudo que você aprendeu desde pequeno com o seu pai. Mas de principal, assim, dentro da quadra, nos treinamentos, o que você está levando do Hélio Rubens, que foi um dos maiores, se não o maior treinador aí do basquete brasileiro? Breno, ótima a sua pergunta. Cara, são os conceitos. Não abrir mão dos conceitos por nada. Fazer tudo a todo instante. Ele repete isso muito para mim. Fazer tudo a todo instante como se fosse a última vez que você estivesse fazendo. Com disciplina, com lealdade, com honestidade. O relacionamento é o maior investimento, então saiba se relacionar, que você vai ter uma carreira longínqua e de sucesso. E também não se preocupe com o resultado final. Se preocupe com as armadilhas que o jogo vai te proporcionando, os treinos vão te envolvendo, e aí o resultado final ele vem como consequência. E eu tenho procurado seguir esses conceitos que meu pai sempre passou, de uma forma muito clara, para os meus atletas, para os meus companheiros de comissão técnica, para que a gente... foram 5... É o 5º ano meu como técnico, já foram 4 finais de Paulista, 3 títulos, final de Brasileiro, campeão sul-americano, campeão de Super 8 do NBB. Então, assim, eu tenho sido um cara abençoado, mas muito por seguir esses conceitos do velho e bom bigode. E você gosta de café, Elinho? Cara, eu amo café. Amo café. A gente vai mandar para você, do nosso patrocinador, um café gourmet, o café da Serra da Canastra. Vamos mandar para você aí em Franca e vamos mandar para o seu pai também um presente especial. Não sei se ele gosta de café também. A gente vai mandar o café da Serra da Canastra tanto para você quanto para o seu pai. Pô, que legal. E nós estamos aqui em Franca, pertinho da Serra da Canastra. Alegria, pô, muito obrigado pela... Outro dia eu fui aí fazer umas 4 ou 5 fazendas de uma grande empresa que pediu o nosso trabalho, né? Eu fiquei em Franca uns 3 dias. Se eu tivesse feito essa entrevista antes, eu ia te ver seu pai aí. Então, já está feito o convite para você e para o Breno. A hora que vocês puderem, vem para Franca. Garanto que vocês vão sair daqui pelo menos com um sapato cada um. E eu pago jantar. Vai ser um prazer. E a gente vai mandar para você e para o seu pai também. O Caricasson é um parceiro nosso. Ele faz caricaturas especiais para todos os nossos entrevistados. A gente vai fazer uma caricatura sua e uma caricatura do seu pai também e mandar para vocês dois de presente. Pô, do seu pai vai ser um bigode. Tá? É o bigode dentro da cara, né, Ceará? Beleza, muito obrigado, Breno. Obrigado mesmo, Ceará. Sensacional. Valeu. Prazerzaço estar participando dessa entrevista e vamos nos encontrar em breve, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Prazer foi nosso, um abraço. Um abração, com Deus. Pod Esportes, o seu podcast esportivo, com Breno Beretta e Luiz Ceará.